Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre as operações com ângulos, né? Mas dessa vez vamos falar sobre a multiplicação e a divisão envolvendo ângulos. Então, na multiplicação de um ângulo pelo número natural, a gente vai multiplicar cada unidade do ângulo, né? E depois a gente fazer a conversão das menores unidades para as maiores, se necessário. Quando é que é necessário? Quando as menores são maiores ou igual a 60. Então, por exemplo, efetue 3 vezes esse ângulo aí. Obviamente, nos livros, às vezes, não vem assim. Vem, tipo, calcule o triplo do ângulo, que é basicamente multiplicar por 3. Calcule o dobro do ângulo, que é multiplicar por 2. Calcular o quádruplo do ângulo, que seria multiplicar por 4. Aqui eu já coloquei direto, né? Que é para a gente fazer a continha, né? Então vamos multiplicar cada unidade. Vamos multiplicar primeiro o grau, né? 3 vezes 26, que dá 78. 3 vezes o 37, que dá 111. E 3 vezes o 42, que dá 126. Então, quando você multiplicou, você obteve esse resultado: 78, 111 e 126. Agora a pergunta: precisa converter? Aí você vai olhar primeiro para o segundo. O segundo é maior do que 60? É. Então você precisa converter. Converter de que maneira? Converter em partes de 60, porque a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Então, se eu tiver uma parte de 60, aí eu vou transformar em 1 minuto. Se eu tiver duas partes de 60, aí eu vou transformar em 2 minutos. Então, ó, como 60 segundos é 1 minuto e 126, ó, 126 eu posso escrever como sendo 2 vezes 60, né? Porque 2 vezes 60 é 120, mais 6. Então, ó, em 126 cabem duas partes de 60 e sobram 6. Então, eu concluo que 126 segundos é 2 minutos e 6 segundos. Então, com isso, a gente tem que pegar esses 2 minutos e doar para o 111, né? Então, vou fazer isso daí, ó. Eu tinha 126, só ficou os 6, porque não pode ficar mais do que 60. E os 2 minutos que eu achei aqui, eu vou dar ele para o 111. Então, 111 mais 2 fica 113. Então, o segundo já está ok, ó. O segundo já está 6, já está menor do que 60. Então, a gente já terminou com os segundos. Agora, vamos ver agora o minuto, né? Será que o minuto está mais do que 60? Tá, né, pessoal? Está 113. Então, a gente também precisa converter os minutos. Então, como 60 minutos é 1 grau e 113 é igual a 60 mais 53, ou seja, em 113 cabe apenas uma parte de 60 e sobram 53. Então, a gente vai dizer que 113 minutos, né? 113 minutos é igual a um que? 1 grau, né? 1 grau e 53 minutos, né? Então, esse grau eu vou converter ele para o 78, né? Então, se eu tinha 78 e eu vou ganhar mais um, vai ficar 79. Aí, os 53, que eram o que sobrou, eu deixo aqui nos minutos e os 6 segundos eu repito. Então, a multiplicação é basicamente isso. Você vai multiplicar cada unidade e depois converter, sempre da menor para a maior. Nem o segundo e nem o minuto podem estar maiores ou iguais a 60. Você sempre tem que repartir eles em parte de 60 e doar para o maior seguinte. Agora vamos ver sobre a divisão, né? A divisão do ângulo pelo número natural. Então, a gente vai dividir cada unidade a partir do maior, ou seja, normalmente o grau. A cada resto que não dá mais para dividir, a gente vai converter para a unidade menor seguinte, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha 43 graus e vou dividir isso daqui por 3, né?
Então, ó, o 4 dividido para 3 é 1, né? Porque 1 vezes 3 é 3. Para chegar em 4, falta 1. Aí eu desço o próximo número, né? Fica 13. 13 dividido para 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12, né? E 12 para chegar em 13, faltou 1. Nesse caso aqui, pessoal, o 1 é o resto. Por quê? Porque eu não consigo mais dividir o 1 pelo 3. Então eu posso escrever a partir disso daí que 43 é igual a 3 vezes o 14, né? 3 vezes o 14 mais o resto, que é 1, né? 3 vezes o 14 é 42. 42 mais 1, 43. A gente vai utilizar essa nomenclatura para nossos exemplos. Quando eu for dividir um ângulo, eu vou dizer que 43 dividido para 3 é 14 e sobra 1. Isso significa isso daí. 43 dividido para 3 é 14 e sobra 1. Ou seja, cabem 14 vezes o 3 dentro do 43, ainda sobra uma unidade. Vamos a um exemplo. Qual é a terça parte desse ângulo? Pessoal, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, a metade é sempre divisão. No caso, a terça parte você vai dividir por 3. Então, a gente tem que calcular basicamente, dividir esse ângulo, por 7 graus, 47 minutos e 15 segundos, a gente vai dividir ele por 3, certo? Então, vamos começar sempre do maior, nesse caso o grau. Vamos dividir o 7 por 3. Quando você vai dividir o 7 por 3, cabem 2, né? Dentro do 7 cabem 2 vezes o 3 e sobra 1. Então, o resto aqui no caso é 1. Então, como sobrou 1, eu tenho que converter ele para os minutos, para poder dividir. Então, ó, como eu já tinha 47 e sobrou, eu tinha 47 minutos e sobrou 1 grau, e 1 grau é 60 minutos, eu vou adicionar os 60 minutos que eu vou doar para os 47. Então, 47 mais 60 dá 107. Então, eu vou dividir não mais o 47 por 3, eu vou dividir agora o 107 por 3. Quando eu divido 107 por 3, eu tenho o resultado 35 e sobram 2 de resto, né? Então, se sobrou 2 minutos, eu vou pegar esses 2 minutos e vou converter para os segundos. Ou seja, 2 minutos é 120 segundos. Por quê, professor? Se 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos é 60 mais 60, que é 120. Então, ó, eu vou adicionar novamente ao que eu já tinha, os 120, ó. Os 15 segundos mais os 120 que eu doei, que dá 135. E quando eu divido 135 por 3, eu obtenho 45, né? Então, o resultado da minha divisão do ângulo é 2 graus, 35 minutos e 45 segundos. Esses números é sempre a parte inteira aqui do quociente aqui, né? Ó. O 2, 35 e o 45, certo? Então, ó, só para vocês entender, por exemplo, isso daqui, porque é que eu escrevi sendo 3 vezes 35 mais 2. Você pode dividir normalmente o 107, você vai dividir ele por 3, né? Então, o 1 eu não dá para me dividir, eu vou pegar o 10, né? 10 dividido para 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, né? E 9 para chegar em 10 falta uma unidade. Aí eu pego e baixo o próximo, né? Fica 17. Então, 17 dividido para 3 é 5, porque 3 vezes 5 é 15, né? 15. E 15 para chegar em 17 faltam 2, né?
Então, a partir disso daqui, o 2 é o resto, ó, porque o 2 não dá mais para mim dividir por 3 e não tem mais nenhum número para mim baixar. Então, eu posso escrever o 107 como sendo um quê? Sendo igual a 35, é o quociente, ó, vezes o divisor, ou divisor vezes o quociente, 3 vezes o 35, né? 3 vezes 35, mais o resto que é 2, que é basicamente o que a gente tem aqui, ó, né? Então, isso daqui é basicamente dizendo que em 107 cabem 35 partes de 3 e sobram 2 unidades. Então, pessoal, eu sei que não é fácil essa parte de divisão e multiplicação de ângulos, principalmente na hora da conversão, né? Muitos alunos têm dificuldade. Mas, a partir da prática, isso aí vai se tornando mais fácil, né? Então, vamos treinar isso daí, né? Para a gente dominar melhor isso daí. Então, um forte abraço, bons estudos e vamos à luta.